O problema financeiro que você enfrenta não começou no dinheiro. Você tem feito contas, planos, sacrifícios, mas ignora algo que sustenta ou destrava qualquer provisão na face desta terra. Se você continuar focando apenas no saldo da conta, vai continuar enxugando gelo enquanto o deserto consome as suas forças. Hoje, Deus entrega clareza sobre o que estava faltando para a sua vida financeira respirar novamente. Não pule. O que você vai ouvir agora é a chave que Deus mandou te dar. Você precisa encarar uma verdade que pode ser desconfortável, mas que é o único caminho para a sua libertação definitiva. O aperto financeiro esmagador que você vive hoje não começou no dia em que o saldo da sua conta ficou negativo, ou no momento em que as dívidas superaram a sua capacidade de pagamento. A crise financeira que te tira o sono e rouba a sua paz começou muito antes, no território invisível das suas decisões internas, e se manifestou no mundo físico quando escolhas fundamentais foram sendo adiadas, toleradas ou simplesmente empurradas com a barriga sob a desculpa de que um dia as coisas melhorariam sozinhas. O que o céu está te revelando agora é que antes de faltar recurso no seu bolso, faltou nitidez na sua direção. Nós temos o hábito perigoso de culpar a economia, o governo, o azar ou até o inimigo pelas nossas faltas. Mas Deus está te chamando para a maturidade de entender que a provisão divina exige um trilho de sabedoria para correr. O texto sagrado em Provérbios 21:5 é categórico ao afirmar que os planos bem elaborados levam à fartura, mas a pressa e a negligência conduzem invariavelmente à pobreza. Você tem orado por um milagre de multiplicação, mas Deus está te confrontando hoje sobre a sua falta de administração. O problema não é o que não entrou. O problema é como você se posicionou diante do que já estava nas suas mãos. A origem do seu aperto não está na escassez de notas, mas na escassez de uma postura governamental sobre a sua própria vida. Pare de olhar para os sintomas e comece a olhar para a raiz. Você tem vivido em um estado de reatividade, onde você apenas responde aos incêndios financeiros que surgem sem nunca parar para entender por que as chamas continuam aparecendo. Esse ciclo de aperto é o resultado de anos aceitando a desordem como se ela fosse um fardo espiritual necessário, quando, na verdade, a desordem é o bloqueio que impede o fluxo da bênção. Antes de o dinheiro acabar, a sua direção já estava comprometida porque você permitiu que o medo, a impulsividade ou o desejo de aprovação social guiassem os seus gastos e os seus investimentos. Você comprou o que não precisava para impressionar quem não te valoriza. Ou talvez tenha retido o que deveria ter semeado por pavor da falta. E todas essas pequenas decisões, acumuladas ao longo do tempo, criaram o abismo onde você se encontra hoje. O recado de Deus é claro. O milagre não vai consertar o que a sua negligência quebrou, a menos que você aceite a correção da sua rota. A origem do problema é que você tentou gerir a sua vida financeira baseada em sentimentos e necessidades momentâneas, ignorando os princípios eternos de planejamento e prudência que o Senhor estabeleceu. A falta de direção é o que faz com que, mesmo quando o dinheiro chega, ele desapareça como água entre os dedos. Você já teve momentos de entrada extra, já recebeu bônus, já teve oportunidades de lucro, mas porque a origem da desordem não foi tratada, o recurso apenas passou por você sem construir um fundamento. Deus está dizendo que Ele quer te dar o que está faltando, mas o que falta não é uma nova fonte de renda. O que falta é uma nova mentalidade de gestão. Enquanto você continuar empurrando com a barriga a necessidade de se organizar, de cortar o que é supérfluo e de encarar a realidade dos seus números, o céu continuará em silêncio sobre a sua prosperidade, não por falta de amor, mas por excesso de zelo.
Deus ama você demais para financiar a sua própria destruição. Ele não vai colocar vinho novo em odres velhos e furados. A origem do seu problema é uma crise de governo pessoal. Você entregou o controle das suas finanças para as circunstâncias e parou de exercer a autoridade que recebeu como gestora do reino. O arrependimento financeiro começa quando você assume que faltou direção e que você negligenciou os planos bem elaborados que levam à fartura. Sinta o impacto desta palavra no seu espírito. O aperto financeiro é um mestre severo que Deus utiliza para nos ensinar a valorizar o que é essencial. Se você está no limite, é porque o Senhor está te forçando a olhar para onde você se desviou do caminho da sabedoria. Antes de pedir que Deus abra a janela do céu, peça que Ele abra os seus olhos para os vazamentos da sua própria casa. A origem da escassez é quase sempre uma decisão que não foi tomada, uma renúncia que foi evitada ou um planejamento que nunca saiu do papel. O recado de Deus hoje é para você parar de fugir da sua responsabilidade e começar a tratar a sua vida financeira com o respeito que ela merece. A provisão segue o propósito, e o propósito exige organização. Se você quer ver o fim do aperto, precisa primeiro aceitar o fim da negligência. A clareza que Deus está te entregando hoje é o primeiro passo para que o dinheiro deixe de ser o seu senhor e passe a ser o seu servo. Reconheça que faltou direção e abra o seu coração para receber o ajuste que o Pai preparou, pois é nesta correção que o seu milagre de estabilidade está escondido. Você já parou para observar a anatomia desse cansaço que consome a sua alma todas as vezes que você abre o aplicativo do banco ou olha para as contas que insistem em chegar antes mesmo do seu fôlego ser restaurado? Existe uma angústia real e profunda no fato de você perceber que na sua vida, tudo o que entra parece não encontrar solo para permanecer. Você trabalha, você se desdobra, você faz horas extras e até consegue vitórias pontuais, mas parece que existe um ralo invisível posicionado exatamente no centro da sua economia pessoal. No momento em que você resolve um problema, surge outro maior. No instante em que você consegue poupar uma pequena quantia, o carro quebra. Um eletrodoméstico queima ou surge uma urgência familiar que devora aquela reserva antes mesmo que você pudesse sentir o alívio da segurança. Isso não é apenas uma sucessão de coincidências infelizes ou uma maré de azar que se instalou na sua porta. Isso é um ciclo sistêmico que drena não apenas o seu dinheiro, mas a sua energia vital, a sua fé e a sua esperança de que um dia as coisas serão diferentes. Esse ciclo que te cansa é projetado para te manter em um estado de sobrevivência permanente, onde a sua mente fica tão ocupada em não afogar que você perde a capacidade de nadar em direção à margem da sua prosperidade. A angústia de ver o recurso passar pelas mãos sem deixar rastro é uma das formas mais cruéis de desgaste, porque ela te faz questionar o próprio valor do seu trabalho e a validade das promessas de Deus para a sua vida. Essa sensação de estar correndo em uma esteira, onde você faz um esforço hercúleo, mas não sai do lugar, cria um peso emocional que afeta o seu sono, o seu humor e até a qualidade dos seus relacionamentos. Você se sente presa em um labirinto onde as paredes estão sempre se fechando. O ciclo é vicioso. A falta de dinheiro gera estresse. O estresse gera decisões impulsivas por puro cansaço mental, e essas decisões alimentam ainda mais a falta de dinheiro no mês seguinte. Você já percebeu que a sua esperança tem sido substituída por uma resignação amarga, onde você já nem espera mais que o mês termine no azul, mas apenas que o prejuízo não seja tão grande? Esse é o ponto onde o inimigo da sua alma quer te manter. Na limitação da visão. Como diz a sabedoria baseada em Provérbios 3:5, quem confia somente no que vê sempre ficará limitado.
Se a sua única base de confiança é o número que aparece na tela do seu celular ou o papel moeda que você tem na carteira, você estará sempre à mercê das flutuações de um sistema que é desenhado para te manter endividada e dependente. A angústia real nasce desse vício de olhar apenas para o visível, permitindo que a escassez de hoje determine o tamanho do seu Deus de amanhã. O ciclo que cansa é alimentado pela ilusão de que a solução para um problema de fluxo é apenas mais dinheiro. Mas a verdade é que, se o balde está furado, despejar mais água não resolve a sede, apenas aumenta o desperdício e a frustração. Você sente esse nó no peito porque sabe, lá no fundo, que existe algo errado na estrutura, mas o cansaço é tanto que você não tem forças para parar e consertar os furos. Você resolve o urgente e negligencia o importante. Você paga o fogo de hoje e ignora o fato de que a sua casa espiritual está precisando de uma reforma nos alicerces. Esse ciclo drena a sua fé, porque faz você acreditar que Deus é indiferente à sua dor, quando, na verdade, o Senhor está permitindo que esse cansaço atinja o ápice para que você finalmente desista de tentar resolver as coisas apenas com os olhos da carne. Confiar apenas no que se vê é a maior prisão de um filho de Deus. Enquanto você estiver limitada ao visível, você será governada pelo medo. O medo de que não vai dar, o medo de que vai faltar, o medo de ser humilhada por não poder pagar. Essa angústia é o combustível que mantém a esteira da escassez girando. Deus mandou te dizer que Ele vê o seu suor e conhece a profundidade dessa fadiga que te faz querer desistir de tudo. Ele sabe que você não aguenta mais lutar contra gigantes que parecem se multiplicar toda vez que você derruba um. No entanto, o fim desse ciclo não virá por um evento externo de sorte, mas por um choque interno de visão. A esperança só volta quando você retira o foco do vazio da conta e coloca o foco na plenitude do provedor. A angústia real que você sente é o grito do seu espírito pedindo para ser liberto da ditadura do visível. É hora de parar de aceitar que a sua vida financeira seja um eterno pronto-socorro. O ciclo que cansa precisa ser interrompido por um posicionamento de fé que ignora as evidências do saldo negativo para abraçar as evidências da promessa eterna. Você foi criada para o transbordo, não para a sobrevivência. Esse ciclo de ganhar e perder, de curar e adoecer financeiramente, é uma corrente que precisa ser quebrada pela compreensão de que o seu sustento não vem do sistema deste mundo, mas do reino que você serve. Sinta o peso dessa angústia sendo exposto agora, não para te condenar, mas para te mostrar que o limite da sua visão é o que tem determinado o limite da sua provisão. É hora de parar de confiar no que os seus olhos naturais enxergam e começar a operar na dimensão daquele que chama as coisas que não são como se já fossem. Existe uma verdade fundamental que você tem ignorado sistematicamente em todas as suas vigílias, em todos os seus jejuns e em todos os seus clamores desesperados por uma intervenção financeira sobrenatural. Deus não prospera ambientes que estão desorganizados por dentro. Nós temos a tendência de projetar sobre o Criador uma imagem de um pai que apenas socorre, alguém que ignora a nossa falta de critério e de ordem para simplesmente derramar recursos sobre o caos. Mas o reino de Deus é regido por princípios imutáveis de governo e administração. O ponto que foi ignorado na sua jornada é que o Senhor é o Deus da ordem, e Ele demonstrou isso desde a fundação do mundo. Antes de criar a vida e a abundância, Ele trouxe ordem ao que era sem forma e vazio. Se a sua vida financeira hoje é um vazio sem forma, uma confusão de dívidas, de negligência e de falta de prioridades, você precisa entender que o impedimento para o seu milagre não é um bloqueio de Deus, nem um ataque maligno, mas a ausência de um ambiente preparado para receber e manter a semente da provisão.
Não é castigo de Deus o que você está vivendo. É o resultado natural de violar o princípio da ordem. Enquanto você gasta horas pedindo por provisão, Deus está em silêncio esperando por alinhamento. O milagre não é um prêmio para o seu desespero. É uma ferramenta para o seu propósito, e ninguém entrega ferramentas de alta precisão nas mãos de quem não consegue sequer organizar o básico. Você tem buscado o recurso como se ele fosse a solução final para a sua dor, mas o recurso fora do lugar de prioridade se torna a sua própria ruína. O ensinamento de Jesus em Mateus 6,33 é a chave mestra que você deixou de lado. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino não é apenas frequentar reuniões ou repetir frases religiosas. Buscar o reino é submeter a sua economia ao governo do rei. Justiça no original refere-se a estar em conformidade com a lei, ou estar no lugar certo. Estar no lugar certo financeiramente significa que Deus não é apenas o seu último recurso na hora da dívida, mas o primeiro investidor na hora da entrada. O ponto ignorado é que você quer o acréscimo sem o alinhamento. Você quer que Deus pague as contas do seu estilo de vida desordenado, enquanto o Senhor quer que você adote o estilo de vida do reino para que as contas deixem de ser um problema. Quando a sua casa interior está em desordem, quando você não sabe para onde o dinheiro vai, quando você não honra ao Senhor com as suas primícias e quando você não respeita o limite do que Ele colocou nas suas mãos, você está criando uma barreira invisível que repele a prosperidade. Deus ama você demais para te dar mais do que você pode governar. Dar mais para quem está em desordem é apenas acelerar a sua queda. Imagine que o Senhor deseja derramar sobre você uma chuva torrencial de bênçãos, mas a sua estrutura de gestão é apenas um copo pequeno e rachado. Por mais que Deus derrame, o que você vai conseguir segurar é apenas o que a sua capacidade de ordem permite. O ponto ignorado é que a sua capacidade de receber o muito é treinada na sua fidelidade e organização no pouco. Enquanto você ignora os pequenos desperdícios, as pequenas mentiras financeiras e a falta de clareza nos seus gastos diários, você está dizendo a Deus que não está pronta para o próximo nível. O alinhamento que Deus pede é uma postura de quem respeita o recurso como uma semente sagrada. O reino de Deus funciona através de leis de semeadura e colheita, e a primeira semente que você planta é a semente da ordem. Pare de orar como uma pedinte e comece a agir como uma administradora. Quando o Senhor olha para a sua vida e vê que existe uma estrutura de planejamento, que existe uma prioridade estabelecida no reino e que existe um coração pronto para gerir com justiça, Ele não precisa que você implore. Ele mesmo se encarrega de fazer o recurso fluir para as suas mãos. Este ponto ignorado é a diferença entre quem vive de milagre em milagre para sobreviver e quem vive na bênção para governar. Quem vive de milagre de socorro está sempre no limite, esperando que Deus apague o próximo incêndio. Quem vive na bênção de governo entende que a ordem precede o milagre. O Senhor está te confrontando hoje. Por que Ele deveria te dar mais se você ainda não aprendeu a governar o que já tem? Não confunda a paciência de Deus com a aprovação da sua desordem. Ele te sustentou no deserto por misericórdia, mas Ele só te introduz na terra prometida por causa da sua capacidade de administrar as cidades. O alinhamento espiritual exige que você coloque Deus no topo das suas finanças, não como um dízimo burocrático, mas como uma rendição total de gestão. Quando o seu coração está alinhado com o reino, as outras coisas param de ser uma busca e passam a ser uma consequência. O recurso começa a te perseguir quando ele percebe que encontrou um ambiente de ordem e propósito. Mude a sua oração agora. Pare de pedir dinheiro e comece a pedir sabedoria para organizar o que o Senhor já colocou diante de você.
O ponto ignorado foi revelado. Agora, a responsabilidade de criar um ambiente de ordem é sua, e a promessa de prosperar esse ambiente é de Deus. O que Deus mandou te dizer hoje, com uma clareza que não admite mais desculpas ou adiamentos, é que o que estava faltando na sua vida financeira para que ela finalmente rompesse o teto da escassez e começasse a respirar a atmosfera da provisão real, não era mais trabalho, nem mais esforço físico exaustivo e, surpreendentemente, nem mesmo mais orações desesperadas, feitas no auge da sua angústia. Você passou anos acreditando que a solução viria através de uma carga horária maior, de um segundo emprego ou de uma petição mais fervorosa. Mas a verdade é que o Senhor já ouviu as suas orações e já abençoou o fruto do seu trabalho. O que faltava e o que Deus te entrega agora é a clareza estratégica para enxergar o que você tem ignorado, a necessidade vital de cortar os excessos, fechar os vazamentos invisíveis e, acima de tudo, ter a coragem espiritual de dizer não a escolhas imediatistas que estão sugando a energia do seu futuro. Você tem orado por multiplicação, mas o Senhor está te respondendo com uma convocação à administração. O milagre não flui onde a visão está embaçada pela impulsividade. O que faltava era a sobriedade de entender que a sua liberdade financeira não é construída apenas pelo que entra, mas principalmente pelo que deixa de sair de forma desnecessária, desordenada e emocional. Deus está te revelando hoje que a sua vida financeira tem sido como um reservatório que recebe águas puras da provisão divina, mas que não consegue reter o volume necessário porque as paredes estão cheias de rachaduras que você se recusa a consertar. Esses vazamentos são as pequenas concessões que você faz todos os dias. É a compra feita para aliviar uma frustração emocional. É o gasto para manter uma aparência social que não condiz com a sua realidade. É a incapacidade de planejar o amanhã porque você está ocupada demais, tentando sobreviver aos erros de ontem. O que faltava na sua vida era o domínio próprio, que é fruto do Espírito, aplicado à sua carteira e às suas decisões de consumo. Quando Jesus afirma em Lucas 16:10 que quem é fiel no pouco também é fiel no muito, ele não está apenas falando de integridade moral, mas de competência administrativa. A fidelidade no pouco que Deus te deu hoje se manifesta na sua capacidade de olhar para o seu recurso e dizer: eu não vou desperdiçar a semente do meu milagre em algo que não produz vida. A clareza que faltava é entender que cada real que passa pelas suas mãos é uma oportunidade de governo ou uma oportunidade de desperdício. Muitas vezes, a sua oração desesperada foi apenas uma tentativa de fazer com que Deus resolvesse as consequências de escolhas que você tomou sem consultá-lo. Mas o Senhor está dizendo: eu não quero apenas te dar o peixe, eu quero te ensinar a gerir o mar. O que faltava era a percepção de que a disciplina não é um castigo, mas o trilho para a liberdade. Você tem fugido da organização financeira como se ela fosse uma prisão, quando na verdade é o caos que te mantém encarcerada. Fechar vazamentos exige um confronto com o seu eu, que deseja gratificação instantânea. Exige que você aprenda a dizer não para desejos passageiros para poder dizer um sim retumbante para o seu destino profético. A provisão está vindo, mas ela só vai parar na mão de quem demonstra que sabe segurá-la. O que faltava era você parar de agir como uma consumidora compulsiva e passar a agir como uma investidora do reino. Deus está te dando hoje o que estava faltando: os óculos da verdade, para que você veja exatamente onde o seu dinheiro está sendo drenado por vaidade, por falta de planejamento ou por medo. Essa clareza que Deus te entrega agora vai te permitir identificar quem são os ladrões de futuro na sua rotina. Às vezes,
O que falta é a coragem de cortar relacionamentos ou hábitos que custam caro demais para a sua alma e para o seu bolso. O milagre financeiro que você busca está escondido na sua capacidade de colocar ordem na sua casa interior. Quando você decide ser fiel na gestão do pouco, você está assinando uma autorização para que o céu libere o muito. O que faltava não era a bênção de Deus, pois ela já está sobre você. O que faltava era o ambiente de sabedoria para que essa bênção pudesse se estabelecer e crescer. Receba hoje essa unção de discernimento. Deus está fechando os ralos da sua vida. Ele está te dando a firmeza necessária para reorganizar as suas prioridades, colocando o reino em primeiro lugar e a prudência como a guarda da sua porta. A partir de hoje, você não vai mais olhar para o seu dinheiro com pavor, mas com a autoridade de quem sabe que o recurso serve ao propósito, e o propósito é governado pelo Senhor. A clareza chegou, os vazamentos serão selados e o que estava faltando foi suprido pela sabedoria divina que agora habita em você. A promessa concreta que o céu libera sobre a sua vida neste momento não é uma ilusão passageira ou uma motivação barata para aliviar o seu estresse momentâneo. Mas é o decreto espiritual de que assim que você aceita ajustar a base da sua estrutura financeira através da ordem e da sabedoria, o próprio Deus assume a responsabilidade de liberar o crescimento que estava retido. Você precisa compreender a profundidade do que está sendo estabelecido aqui. A provisão divina, quando encontra um ambiente de alinhamento, deixa de ser uma luta diária extenuante, onde você acorda todos os dias com o peso de ter que caçar o pão com o suor do desespero, e passa a se transformar em uma construção sólida, progressiva e inabalável. O que Deus está te prometendo hoje não é um enriquecimento rápido, volátil e perigoso, que sobe como espuma e desaparece na primeira crise, mas um sustento estável, uma fundação que permite que você edifique a sua história sem o pavor de que tudo desmorone amanhã. A palavra profética para a sua economia pessoal está registrada em Provérbios 10, 22, que afirma que a bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores com ela. Entenda que a dor mencionada aqui refere-se ao esforço carnal, à ansiedade corrosiva e ao trabalho escravo que o sistema do mundo impõe para que alguém consiga ter algum recurso. A promessa de Deus é que debaixo da bênção dele, o crescimento virá com uma paz que o mundo não consegue explicar, pois não será fruto da sua manipulação ou do seu esgotamento, mas da fidelidade de aquele que é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Quando a base é ajustada, o crescimento se torna inevitável porque você parou de lutar contra as leis do reino. Imagine um edifício que tenta subir sobre um solo lamacento e sem sapatas de sustentação. Por mais que o construtor se esforce e use os melhores materiais, a estrutura sempre apresentará rachaduras e risco de queda. A sua vida financeira tem sido esse edifício instável, mas a promessa de hoje é que o Senhor está solidificando o seu solo. Ao fechar os vazamentos e organizar as suas prioridades, você está permitindo que Deus derrame o concreto da sua fidelidade sobre a sua base. O resultado prático disso é que você passará a viver em uma estação de construção. Construir é diferente de apenas sobreviver. Quem sobrevive está apenas tentando tapar buracos. Quem constrói está levantando paredes, colocando telhados e criando um patrimônio de paz para a sua linhagem. Deus está mudando a sua categoria espiritual hoje, de sobrevivente para construtora. Isso significa que o recurso que chegará às suas mãos a partir de agora terá uma unção de permanência. Ele não virá apenas para pagar uma dívida e sumir. Ele virá para ser investido, para ser multiplicado e para servir de base para o próximo nível que o Senhor tem para você.
A promessa de sustento estável é a garantia de que o seu copo não terá mais furos e que o transbordo será uma consequência natural da sua nova estrutura. Sinta o alívio de saber que a bênção do Senhor não acrescenta dores. Isso significa o fim daquela prosperidade maldita que vem acompanhada de doenças na família, de divórcios por falta de tempo ou de um vazio existencial que nenhum valor monetário consegue preencher. A promessa concreta é uma prosperidade integral. Deus vai te honrar financeiramente, mas Ele também vai te dar saúde para desfrutar, sabedoria para manter e generosidade para abençoar outros. O crescimento que Deus libera é orgânico e seguro. Ele sabe exatamente o quanto você pode carregar em cada fase da sua jornada. Talvez você tenha questionado por que a abundância ainda não chegou com toda a força. E a resposta é que o Senhor estava protegendo você de uma riqueza que te destruiria por falta de base. Agora que a base está sendo corrigida por esta palavra, o teto foi removido. A provisão que antes era como gotas isoladas em um deserto passará a ser como um rio constante que irriga todas as áreas da sua vida. Você verá o milagre da multiplicação operando no pouco, transformando o que era escasso em algo que sobra. A estabilidade será a marca da sua casa. Você deixará de ser a pessoa que pede emprestado para ser a pessoa que empresta a muitas nações e não toma emprestado de nenhuma. A promessa de sustento estável é o fim da montanha-russa financeira. Deus quer que você saiba que o amanhã não será um ponto de interrogação, mas um ponto de exclamação da fidelidade dele. Quando você decide ser fiel no alinhamento, você entra em um pacto de providência onde o Criador se torna o seu sócio majoritário. E o que o Senhor constrói, o inimigo não consegue derrubar. O crescimento que está vindo sobre você terá raízes profundas. Você não será abalada pelas crises econômicas mundiais, pelas variações de mercado ou pelas perseguições no ambiente de trabalho, pois a sua fonte não é terrena, ela é celestial. A bênção que enriquece sem dores é aquela que te permite dormir tranquila, sabendo que aquele que guarda a sua vida financeira não tosqueneja e nem dorme. A provisão deixará de ser o centro das suas preocupações para se tornar o cenário onde você serve ao seu propósito. Receba essa promessa hoje como um fato consumado. O Senhor está liberando o crescimento porque Ele finalmente encontrou em você uma base onde Ele pode depositar os seus tesouros com segurança. O tempo de apenas dar um jeito acabou. O tempo de edificar um legado de estabilidade e honra financeira começou agora, debaixo da autoridade desta palavra. Hoje, o recado de Deus para a sua vida atinge o ponto de maior profundidade e transformação, pois você precisa compreender que o Senhor está depositando em suas mãos neste exato momento não é uma quantia em dinheiro, um depósito inesperado ou uma solução mágica para a conta que vence amanhã, mas algo infinitamente mais poderoso e duradouro. Deus está te entregando hoje a sabedoria divina, porque Ele sabe que quem recebe um recurso sem sabedoria volta a ser pobre em pouco tempo, mas quem recebe sabedoria nunca mais volta ao aperto antigo, não importa o tamanho da crise que se levante ao redor. A decisão que muda o fluxo da sua história é a de parar de buscar desesperadamente pelo ter, para focar inteiramente no ser, um administrador segundo o coração de Deus. Existe uma diferença abismal entre receber uma bênção e se tornar uma bênção. A bênção pode ser gasta, mas a sabedoria é uma fonte que jorra continuamente. O texto de Tiago 1:5 nos dá a garantia de que se alguém necessita de sabedoria, deve pedi-la a Deus, que a todos dá liberalmente e sem censura. O Senhor não está te criticando por estar em aperto, Ele não está te julgando pelos erros de gestão do passado. Ele está simplesmente te oferecendo a chave mestra que abre todas as portas da provisão estável.
A decisão de abraçar essa sabedoria é o que altera a trajetória do seu dinheiro, tirando-o do ralo do desperdício e colocando-o no trilho do propósito. Quando a sabedoria entra, a confusão sai. Quando a clareza do alto ilumina a sua mente, você passa a enxergar as armadilhas do consumo, as ilusões do crédito fácil e as mentiras do sistema financeiro com uma nitidez que te torna imune aos erros que antes te aprisionavam. Entenda que o fluxo financeiro da sua vida é como um rio. Se a nascente está contaminada pela ignorância, por mais que o rio seja largo, as águas serão amargas e infrutíferas. A sabedoria é o purificador da sua nascente. No momento em que você decide que não tomará mais nenhuma decisão baseada no medo, na pressão externa ou na gratificação instantânea, o fluxo da sua vida começa a mudar de direção. Você para de atrair escassez e passa a atrair oportunidades. O recado de Deus é um basta à sua dependência de milagres de emergência. O Senhor não quer que você viva como uma pedinte que depende de uma intervenção sobrenatural a cada fim de mês para não ser despejada. Ele quer que você viva como uma governadora que, através da sabedoria, antecipa os problemas, organiza as frentes de batalha e estabelece um domínio real sobre os seus recursos. A decisão que muda o fluxo é o seu chega definitivo para a imaturidade. É o dia em que você decide estudar as leis da semente, entender os tempos de colheita e respeitar o processo de crescimento que a sabedoria exige. Dinheiro nas mãos de quem não tem sabedoria é apenas combustível para uma destruição mais rápida. Mas a sabedoria nas mãos de quem não tem nada é o ingrediente principal para a construção de um império de honra e estabilidade. A sabedoria que Deus te entrega hoje vai te dar a capacidade de dizer não para o que parece bom hoje, mas que mataria o seu amanhã. Ela vai te ensinar a discernir entre o que é uma necessidade real e o que é apenas um buraco emocional tentando ser preenchido com compras desnecessárias. O fluxo da sua vida financeira muda quando você entende que o dinheiro é um excelente servo, mas um mestre terrível. Enquanto você decidir pela necessidade, o fluxo será de falta. Quando você começar a decidir pela sabedoria, o fluxo será de abundância. O ajuste que Deus está fazendo em você agora é um upgrade de mentalidade. Você está sendo desconectada do sistema de escravidão deste mundo e sendo ligada ao sistema de governo do reino de Deus. Nesse sistema, a sabedoria é a moeda mais valiosa. Com ela, você sabe como multiplicar o pouco, como proteger o muito e como usar o que tem para abençoar outros sem que isso te falte. Tiago diz que Deus dá a sabedoria liberalmente, o que significa que não há limite para o quanto você pode crescer em entendimento financeiro se você se dispuser a aprender com o Espírito Santo. A decisão de ser ensinável é a decisão que rompe as correntes do seu passado de aperto. Reflita sobre como seria a sua vida se, em cada decisão financeira dos últimos 5 anos, você tivesse consultado a sabedoria de Deus em vez de seguir o seu próprio impulso ou o conselho de pessoas tão endividadas quanto você. O cenário seria completamente diferente, não seria? Pois bem, o arrependimento serve para limpar o passado, mas a sabedoria serve para garantir o futuro. O recado que te surpreende hoje é que o Senhor está te dando uma folha em branco e a caneta da sabedoria para você reescrever a sua história econômica. Você não voltará ao aperto antigo porque agora você sabe como ele funciona e sabe como evitá-lo. Você não cairá mais nas mesmas ciladas porque os seus olhos foram abertos pela luz da palavra. A sabedoria divina te torna mais inteligente que os seus credores, mais estratégica que os seus concorrentes e mais prudente que os seus medos. O fluxo mudou, porque a fonte de onde você bebe agora é a mente de Cristo aplicada às suas finanças. O aperto era um sintoma de ignorância,
A estabilidade será o fruto da sua nova sabedoria. Essa decisão que muda o fluxo exige que você abandone a postura de vítima. Pare de dizer que o dinheiro não dá para nada e comece a perguntar a Deus: como eu posso administrar melhor o que o Senhor colocou em minhas mãos? A sabedoria é ativa, ela busca soluções, ela cria caminhos onde não existem e ela transforma o deserto em jardim através da ordem. Quando você recebe essa sabedoria, você para de gastar energia se preocupando e começa a gastar energia planejando. O fluxo da sua vida financeira vai refletir essa nova organização interna. Onde havia caos e vergonha, haverá ordem e dignidade. Deus te entrega hoje a inteligência espiritual para gerir riquezas, porque Ele sabe que você agora entende que o ouro e a prata pertencem a Ele e você é apenas a mordoma fiel. A promessa é clara. Quem busca sabedoria encontra vida e honra. A decisão de hoje é o marco inicial de uma trajetória onde o dinheiro deixará de ser um problema para se tornar um instrumento de glória a Deus. Receba essa unção de sabedoria agora. Deixe que ela penetre em cada pensamento seu sobre consumo, poupança e investimento. O fluxo mudou porque você decidiu, finalmente, deixar o Rei governar a sua carteira. Senhor Deus, Pai de toda a provisão e dono de todo o ouro e de toda a prata, nós nos aproximamos do Teu trono de graça neste momento solene, reconhecendo que a Tua palavra não é apenas um som que ecoa, mas uma semente de vida que tem o poder de alterar realidades geológicas, espirituais e financeiras. Eu levanto a minha voz agora em concordância com esta pessoa que ouviu este recado até o fim, alguém que sentiu o impacto da tua verdade e que reconheceu com humildade que o que faltava na sua vida não era apenas recurso, mas a tua sabedoria governamental. Pai, eu te peço agora que a tua mão poderosa comece a fechar cada ralo invisível, cada vazamento emocional e cada brecha de negligência que permitia que o devorador e a desordem consumissem os frutos do trabalho deste filho, desta filha. Eu ministro sobre esta mente uma unção de clareza estratégica e de domínio próprio, para que todas as decisões tomadas a partir deste segundo sejam guiadas pela luz da Tua palavra e não pelo desespero da necessidade. Senhor, que a ansiedade que roubava o sono e a paz seja substituída agora por uma segurança inabalável daquele que cuida das aves do céu e dos lírios do campo. Eu declaro que as correntes do aperto financeiro estão sendo despedaçadas agora pelo poder do nome de Jesus. Não por um passe de mágica, mas pela transformação da mente que este recado operou. Pai, abre os olhos desta pessoa para as oportunidades escondidas, para as ideias criativas e para os novos caminhos de renda que o Senhor já preparou, mas que a cegueira da desorganização não permitia enxergar. Que a bênção que enriquece e não acrescenta dores se instale nesta casa, trazendo não apenas o pagamento das dívidas, mas a construção de um legado de prosperidade e generosidade. Que esta vida deixe de ser cauda para ser cabeça, deixe de ser escrava do sistema para ser embaixadora do reino. Eu profetizo que o tempo de vergonha financeira acabou e que o tempo de honra, de estabilidade e de transbordo começou hoje, no momento em que a decisão de alinhamento foi tomada. Recebe, Senhor, a rendição deste coração e manifesta a Tua glória em cada centavo, em cada conta e em cada projeto, para que o mundo veja que há um Deus em Israel que prospera os seus filhos quando eles caminham em sabedoria. Amém. Agora, meu irmão, minha irmã, sinta o peso dessa libertação que acaba de acontecer no seu espírito e entenda que o seu papel agora é proteger essa semente de sabedoria que Deus plantou em você. Este vídeo foi o seu ponto de virada, mas a sua jornada de vitória financeira exige uma alimentação constante da sua fé e do seu entendimento.
Se esta palavra foi o que estava faltando para você respirar novamente, não permita que essa chama se apague. Tome um posicionamento espiritual agora mesmo. Inscrever-se neste canal não é apenas clicar em um botão, é decidir fazer parte de uma comunidade que não aceita a mediocridade e que escolhe ser treinada pela voz de Deus todos os dias. Ao se inscrever e ativar o sino das notificações, você garante que o seu espírito continuará recebendo as instruções necessárias para que o seu alinhamento financeiro seja permanente e crescente. Deixe também o seu like como um selo de gratidão e de concordância com tudo o que foi liberado aqui. O seu like é um sinal para o céu de que você recebeu a sabedoria e que você crê no milagre da ordem que Deus está operando na sua casa. Além disso, esse simples gesto permite que este recado chegue a outras pessoas que, assim como você, estão presas em ciclos de aperto e precisam desesperadamente dessa clareza para voltarem a ter esperança. Não saia desta atmosfera de revelação agora. Existem outros vídeos e outras mensagens aqui neste canal que foram preparadas especificamente para completar o que o Senhor começou na sua vida hoje. Muitas vezes, uma única palavra não é suficiente para desmontar fortalezas de anos. Por isso, a continuidade é o segredo dos grandes conquistadores. Continue assistindo, continue mergulhando nestas instruções de autoridade e veja como, dia após dia, a sua mentalidade será renovada e as suas mãos se tornarão mais hábeis para gerir as riquezas que o Rei deseja te confiar. O que estava faltando foi entregue, o alinhamento foi feito e a promessa de crescimento já está em vigor sobre a sua história. Caminhe hoje com a dignidade de quem não é mais escrava do medo financeiro, mas uma gestora aprovada por Deus. O seu futuro não é de escassez, o seu futuro é de governo. Fica com Deus, mantenha os seus olhos fixos na sabedoria que você recebeu e nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos avançando de glória em glória, rumo à plenitude do que o Senhor reservou para você.